Hoje nós vamos falar sobre os estudos queer, linguística aplicada em disciplinar, gênero, sexualidade, raça e classe, né? O livro que eu peguei com o Daniel, a capa tá aí, a mesma. Inclusive eu preciso comprar, né? Um desafio que eu tive é para apresentar os preâmbulos, a gente fica com vontade de ter lido tudo, né? Então fiquem à vontade para contribuir, quem já leu ou quem saiba um pouco mais, para complementar aqui nossos estudos. É o do Moita Lopes, né, com colaboração de outras autoras. É um livro bem bacana, né? Pelo título a gente já vê o indisciplinar, né, no sentido de quebrar essas fronteiras até mesmo da produção do conhecimento científico, né, a discussão sobre gênero, sexualidade, essa interação entre diferentes, é uma ponte realmente entre tudo e na aplicação dos estudos queer, né? E aí eu já pus aqui que o show da Xuxa é esse, que é um show que eu vou fazer, porque, gente, eu estou bem seguro para apresentar. Então, isso aqui já é um exemplo também. Nós vamos trabalhar, que a gente vai falar de intextualidade, né? E a primeira parte, que esse discurso ele circulou bastante em vários segmentos, né? Redes sociais, propaganda, até na televisão. Então, tá para tudo que é lugar. E aí, o primeiro preâmbulo, ele fala sobre a intextualidade, a indexicalidade e a performatividade. Ele está na primeira parte, que são práticas discursivas online e offline. E o Moita Lopes fala que essa questão mesmo de não separar a questão do online do offline, tanto é que vem escrito junto, né? E aí um pouco mais à frente eu vou falar sobre, né, quando falarmos sobre redes sociais e não tendo essa separação do online e do offline, da interação realmente no processo de comunicação. Bom, sobre a intextualidade. Para a gente entender esse preâmbulo, já vem de início a questão da intextualidade, né, os discursos sendo considerados não como fixos, rígidos, mas esse processo mesmo de transformação. E a intextualidade vem nesse sentido, dos discursos que descontextualizam e recontextualizam ao serem materializados em texto. Então, os textos eles não são fixos. Então, um determinado discurso político num país, quando ele é adotado para outro contexto, para outro país, para outra realidade cultural. Então, é a produção de sentidos e de significados quando esse discurso ele faz esse deslocamento e ele é reinterpretado. Então, sempre que tem um texto ou algum trecho de algo e tem esse deslocamento para uma outra realidade, um outro cenário, novos sentidos surgem. É importante ter esse olhar para tudo isso. Quando nós falamos, que eu falei dos discursos serem transportados, nós temos um processo interpretativo. E nesse livro, o primeiro exemplo é do vídeo da Luísa Marilac, que eu acredito que todos conhecem, né, dos bons drinks, ela usou muito, acho que foi em 2010, 2011, né, uma travesti, e ela, na época, estava na Espanha. Então, esse discurso, né, esse vídeo, ele retrata bem como houve o deslocamento para outros cenários. Então, muita gente teve paródia, daí surgiram vários outros recortes e adaptações em diferentes contextos e como que isso produziu significados diferentes, né? No vídeo da Luísa Marilac, tem os estereótipos, né? O livro traz esse debate sobre a questão das performances de ser travesti, né? Os estilos hiperbólicos da feminilidade que é encenada. Então, que se imagina do imaginário de uma travesti, que normalmente é o que? Marginalizado, é visto como questão negativa, e como que esse vídeo retrata, naquele contexto, né, numa piscina, os bons drinks, né, no sentido de empoderamento. E aí tem a discussão também de ser até mesmo um processo de resistência, né, de defesa dos direitos da travesti, e aí tudo disso surgiram várias discussões a respeito. O livro traz para a gente o termo de feminilidade enfatizada, né, e são comportamentos, características que reforçam normas tradicionais de gênero. Né? Então, normalmente, da mulher se espera delicadeza, passividade, e que isso seria o quê? Uma maneira de aumentar a desigualdade entre os homens e as mulheres, né? Uma feminilidade enfatizada, um estereótipo, aquilo que se espera de uma mulher. E aí a gente dialogando isso com a imagem da travesti, né, que aparece de biquíni, numa piscina, enfim, todo um contexto e um cenário que a gente pode interpretar daí. Também tem para a gente, de Bauman, uma performance intensa. Esse conceito de performance intensa, que é uma expressão que vai provocar emoções fortes, né?
uma representação e também uma crítica às normas sociais, né, funcionando como meio de diálogo e resistência. Então, esse vídeo, eu não sei, eu coloquei aqui, não sei se todos já viram, né, mas eu acho que meu áudio não vai passar, mas logo mais eu vou retratar, não era para apertar play, mas foi aqui. Eu vou retratar aqui um recorte do que a Luísa falou, né. Hoje ela está uma influência, né, que todo mundo vira influencer hoje, mas eu fico feliz que ela tenha virado, que ela seja uma voz para travesti. Eu fiquei curioso, falei, onde está a Luísa Marilac, né? E eu vi que ela está lá no Instagram. Tanto a gente pode até pensar também na intertextualidade. Tanto é que aqui ela começa. E teve boatos que eu ainda estava na pior, né? Então a gente vê como que o discurso circula e como ele não é estático. Aqui na representação do livro, fala sobre a Luísa, nesse verão, decidir fazer algo diferente, ela dizendo dentro de uma piscina. Então, a gente percebe que trabalha muito com as unidades semióticas, né? Então, não só também os signos linguísticos, mas também gestuais, a maneira como se veste, como se apresenta, enfim. Então, esse livro, esse preâmbulo não exemplificou, né, essa parte. Esse aqui eu peguei um recorte de um capítulo, que aprofunda mais essa discussão sobre essa da Luísa Marilac. Na sequência, a gente percebe que tem um diálogo grande com a Butler, né? É inegável, quando a gente fala em estudos queer, não falar da Butler, não falar da performatividade, e aí nós já trabalhamos em outros grupos de estudo, né? Nos outros momentos, sobre a questão do gênero e da identidade não ser algo fixo. Então, são ações repetidas, são performances sociais, e aí por isso nós falamos que os gêneros são performáticos. Então, ao serem repetidos, eles constroem e reforçam normas de gênero. Então, essa perspectiva é para desafiar aquela noção de que o gênero é uma essência, algo biológico, determinismo biológico. Não. Para Butler, é uma construção social. E aí faz um diálogo com a Luísa Marilac, né, sobre as questões históricas, culturais, políticas. E eu vi também que o Moita Lopes ele fala muito sobre translocais, né, a translocalidade. Então, como os discursos, eles circulam além das fronteiras geográficas, culturais, históricas, né? Então, nesse sentido, realmente, no sentido global, em diferentes cenários. E aí tem a discussão também sobre como os sujeitos sociais, eles recebem esses textos que circulam, como eles são recontextualizados, como eles são recebidos. Se a gente pensar, por exemplo, no discurso da extrema-direita, né, que ganha força, infelizmente ganha força, e circula globalmente, né? Tem um discurso da extrema-direita nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil, temos na Europa, e como que esses discursos circulam e como eles são interpretados, reinterpretados em diferentes cenários, né? Tanto é que se nós olharmos para um programa, uma rádio, se a gente ligar a Record, a gente vai ver um discurso, uma reportagem de uma maneira bem específica. Pode ser a mesma reportagem, mesma questão debatida, e ali vai ser retratada de uma produção, de um significado diferente do que é retratado às vezes na Globo, ou às vezes em outro ambiente acadêmico, numa universidade. Então, essa circulação realmente dos discursos, e aí, quando nós falamos em estudos queer, a performatividade da Butler é essencial para a gente compreender e principalmente gravar essa questão. Não é uma categoria fixa, não é algo fixo. A gente vai pensar sempre nesse sentido de construção, de transformação. E aí, na sequência, ele trabalha muito com a indexalidade, né? A intextualidade eu já falei, ele trabalha também com a performatividade e com a indexicalidade. E aí indica o quê? Que as formas linguísticas, elas não só comunicam significados literais, mas também refletem aspectos social e culturalmente compartilhados. Então, nós temos o exemplo do senhor e da senhora, seria não só uma questão de um pronome para tratamento, de respeito, né, cordialidade, mas também pode apontar uma situação hierárquica, né, em diferentes cenários, em diferentes contextos, conforme a relação, né, e a comunicação entre os falantes. Então, a gente vai ter na cabeça essa ideia de complexidade das interações comunicativas, né, e a importância do contexto dessa construção do significado. Né? O Daniel já, em outros momentos, explicou com mais profundidade, mas é importante a gente visualizar essa questão de entender os pontos indexicais, como ele vai ser interpretado, como ele vai ser dialogado, e quando a gente lembra também da própria Luísa Marilac no vídeo, né? O que a gente pode entender pela questão gestual, a maneira que ela se porta, a maneira que ela se comunica no vídeo. E aí um recorte que tem no texto é que as escolhas linguísticas
paralinguística e discursivas dos interlocutores ajudam a definir os posicionamentos assumidos e a formar tipos de pessoas identificáveis com certas características generificadas, sexualizadas, racializadas, de nacionalidade, classe social, em situações interacionais específicas, sinalizando hierarquizações e relações de poder. Nesse livro, nesse preâmbulo, tem muito esse diálogo. A gente vai ver elementos também de Foucault, relações de poder, tem essa questão de ter contribuído muito para a questão da teoria queer. Eu achei bem bacana ver também que eles falam teorias queer, né, no plural, e tem esse diálogo bem grande com a questão racial, com a questão não só do gênero, da sexualidade, mas principalmente da raça e da classe. Os preâmbulos que nós vamos trabalhar, eles dialogam mais com raça e gênero e sexualidade, não entra tanto na classe social, mas é um elemento também. E aqui, o que eu já comentei, nas escolhas semióticas e pistas indexicais dos estereótipos, né, das identificações travestis. Mais à frente, num outro capítulo, não aprofunda também no preâmbulo, mas eu achei interessante só destacar, para quem tiver curiosidade, eu lembro de ter visto esse debate sobre esse post do Luan, acho que não sei se foi no Twitter, eu não sei onde, mas não foi nesse contexto do livro, mas eu lembro que circulou quando houve um estudo, né, esse aqui apresenta um estudo desse post do Luan, que foi um post no Facebook, e também um estudo etnográfico mesmo, de como foi a transição dele dentro da escola, né, em diferentes ambientes, e como aqui ele utilizou um trecho, né, a gente vai lembrar da intextualidade, ele diz, olha, final da tarde, hora de comer um misto quente e tomar bons drinks. Então você perceba que ele pega, né, uma fala que é da Luísa Marilac, né, no seu contexto, né, de comunicação com outras pessoas, e aqui já tem um elemento a mais, né? O sábio fala, negrinha, fala a verdade, você vai beber seu pão com água, que acabou seu expediente na senzala. Então tem um diálogo também com a questão racial. Os nomes aqui, gente, eles parece, se eu não estou enganado, não, eu tenho quase certeza que eles foram uma representação, não são nomes verdadeiros do que ocorreu de fato. E aí aqui nós temos uma discussão sobre a descontextualização do vídeo da Luísa Marilac, a recontextualização desse texto, desse discurso pelo Luan, nesse Facebook, né? E aí também entra mais elementos, né? A questão racial do sábio, com essa fala. Temos também depois, logo mais, o Luan também dizendo que ele tem um prazer em ser negro, né? A gente percebe aqui o negro maiúsculo, né? Essa entonação. E aí também a gente pode lembrar da indexicalidade, né? E ele também fala que é questão, eu sei que você quer, é questão do erótica, né, que o sábio talvez teria um desejo em relação a ele. Então tem esse diálogo, esse estudo com esse olhar da teoria queer em relação a esse texto que foi retirado para análise. No segundo preâmbulo, nós temos entrando mais exatamente nas teorias queer e na raça, queer, teorias no plural, né, e aí a gente tem o entendimento de a raça do mesmo jeito que nós falamos que o gênero performativo, que não é algo fixo, a raça também com efeito de atos performativos e discursos que produzem sentido sobre os corpos. Então aqui nós vamos pensar na raça também como uma construção social, discursiva, performativa, histórica, e como são propagados esses discursos dentro da sociedade, né? Nós vamos pensar nos estereótipos, nos preconceitos, e nos termos que circulam, e tanto é que exigem muitas vezes leis, né, punitivas, nós temos o racismo, nós temos a homofobia, a transfobia, para ter essa proteção para muitas pessoas. Então, nós vamos pensar aqui na raça não como uma categoria biológica fixa, mas uma construção social. O texto traz isso para a gente. E ele traz também o cruzamento entre raça, sexualidade e gênero. Por quê? Aqui vai pensar como isso afeta a construção das subjetividades e como também o dotado na manutenção das desigualdades sociais. Então, a gente vai pensar aqui nessa problematização entre essas três questões, e aí o texto traz exemplos da mulher negra, e aí também tem uma discussão logo mais sobre a questão de alisar o cabelo, de não alisar o cabelo, o que é tido como, se seria, então, um preconceito, né? Se seria, então, uma liberdade. Então, tem uma discussão sobre isso, sobre a construção de sentidos, né, de significados, e aí a gente logo mais vai falar também sobre o patrulhamento, né, sobre a questão de gênero e raça, que também tem uma discussão em relação a isso. O texto traz teóricos, não sei pronunciar certinho, Somerville, Barnard, não conheço, inclusive eu tenho que pesquisar sobre isso,
que eles falam sobre a questão de não ignorar, se você ignora o aspecto performativo da raça, acaba que seria para perpetuar a questão da raça branca hegemônica. Então seria ter que ter esse olhar, vamos dizer, multidisciplinar, né, um olhar aberto e dialogar para evitar essa questão da branquitude, da raça branca como hegemônica. E aí, quando a gente não. Aí aqui é uma citação do texto, realmente. Se você não considera a raça como uma construção histórica, corre o risco de reforçar a exclusão e a invisibilização das diferenças raciais e culturais. Então, o texto traz para a gente a construção discursiva da raça, a questão das performances mesmo, no quesito de raça, quando você tem discursos que são voltados à inferioridade das pessoas negras, a hipersexualização dos corpos, né, do homem negro, o tamanho do pênis, aí tem diálogo, né, com várias questões nos aplicativos gays, dá para a gente pensar sobre tudo isso. E a crença da inexistência do racismo no Brasil é algo muito, né, falado, né? Hoje as pessoas entendem que não tem o racismo, tanto é que se fala do racismo estrutural. Nós temos a luta, né, os debates sobre a questão das cotas raciais, no sentido de que não seriam necessárias. Então tem esse mito da igualdade de oportunidades nesses discursos que circulam no ambiente político, no ambiente social, cultural, acadêmico, enfim, socialmente presente para a gente analisar. Depois o livro traz para a gente a questão do patrulhamento da raça e do gênero, que são mecanismos sociais, discursivos que monitoram e regulam comportamentos e identidades, né, com base nas normas de raça e de gênero. Então a gente vai pensar que, quando a gente fala de construção, né, a raça como uma construção social, performance, os atos performativos de gênero, nós vamos pensar sempre nessa ideia de construção, né, de não algo fixo, estático, que não muda. Então a gente vai pensar nesse sentido, né? E muitas vezes, por causa desse patrulhamento de raça e de gênero, tem muitas pessoas que não se encaixam nas expectativas de gênero, de raça, e acaba perpetuando desigualdades. Então, tem exemplo das pessoas não binárias, das pessoas transgêneras, e como se sentem em relação a esse binarismo, né, da modernidade. E da modernidade seria, que é algo histórico, né? Mas como é esse olhar hoje no contemporâneo. As teorias queer, então, eles desconstroem a pureza tanto da raça branca quanto da negra, e tem essa discussão também. E aí tem até esse trecho que fala queerizar a mulher negra envolveria questionar tais discursos de raças que são cristalizados na sociedade, como os discursos solidificados sobre gênero e sexualidade, possibilitando outras performances. Então, eu acho importante a gente ter esse olhar, eu achei bem bacana ver essa discussão fazendo essa interação com a questão da raça. E aí, se a gente pensar, então, quando é a questão da pessoa negra, LGBT, e tudo aquilo que circunda essa discussão, né, a gente consegue ver como muitas expectativas são criadas, como muitas caixas, muitas identidades são engessadas para essas pessoas, e como a construção, esse debate e a sua própria construção permite, né, acontece socialmente. E aí aqui tem tem alguns elementos, alguns textos que eu achei importante destacar, né, da mulher como construção social. Ser mulher e negra também dependeria do momento sócio-histórico que o sujeito social se insere. Também esse olhar para o contexto, né, para aquele momento, para a gente analisar a questão histórica, social que está sendo analisada. Tem também um trecho que fala sobre a questão do sofrimento dos corpos negros, né, para determinar os lugares e performances onde eles podem estar, e aprisionando até as novas senzalas, que são veladas, que machucam, que ferem. Seria essa discussão também sobre o preconceito, sobre a raça. A Bell Hooks, que fala sobre transgredir, seria quebrar barreiras, contestar e não aceitar os binarismos da modernidade. Nesses preâmbulos, tem vários autores que são citados, pesquisadores da área, que dialogam em diferentes contextos. No decorrer dos capítulos, isso se aprofunda mais, né? É mais aprofundado e mais debatido. Então, a contemporaneidade propõe a pluralidade, a transgressão e a consciência das relações de poder. Então, tem esse diálogo também com a questão das relações de poder. Logo mais, vou falar um pouco mais também sobre isso, né? Mas a gente lembra muito de Foucault, sobre as instituições que determinam o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é, o direito, né? A igreja, a medicina, enfim. No terceiro preâmbulo, nós falamos sobre as teorias queer, narrativas e gênero e sexualidade. O texto ele explora
como as narrativas elas moldam a percepção, vivência do gênero e da sexualidade, e aqui nós vamos lembrar das narrativas hegemônicas, que reforçam normas, né, vamos pensar aqui na heterossexualidade compulsória, na heteronormatividade compulsória, e como as narrativas alternativas buscam desafiar e abrir novos espaços, né, como uma resistência realmente. Então a gente vai lembrar aqui, usa mais elementos do que já foram falados, sobre a questão da raça não ser uma categoria biológica fixa, uma construção, mas sim uma construção social. Nós temos uma citação da obra da Butler sobre problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade, e aí retoma mais uma vez a questão das construções sociais, sobre não ter uma essência, sobre não ter o determinismo biológico, sobre não ter um gênero autêntico, aquele original, e não trabalha com essa ideia de uma performance original, primeira, que inaugurasse os significados, né? Então tem uma discussão e aborda sobre isso. E logo mais falamos também da instabilidade que é constitutiva da performatividade. Quando nós falamos em instabilidade, a gente vai pensar que essa repetição, essa discussão das normas sociais, ela permite variações e torna as identidades gênero instável e aberta à mudança. Então seria a ideia realmente de transformação, né? Seria a ideia da construção dessas identidades e de não estabelecer o feminino, o masculino, né? Não ter essa categoria rígida sobre a questão de gênero e sexualidade. Mais uma vez, tem teóricos queer, que são citados, né? A Loura, inclusive, eu utilizo bastante nos meus trabalhos. E aí a Butler tem aqui uma discussão sobre as narrativas e o potencial performativo. Então, eu acho bem bacana quando ela fala que isso significa que nossa identidade é formada não apenas pelo que somos, mas também pelo que dizemos e pelas interações que participamos. Aqui nós vamos pensar nessa construção das performances do dia a dia, na construção dessas identidades, dessas narrativas. Nós temos também, se a gente for pensar as narrativas hoje de gênero e sexualidade, que são abordadas em séries, em filmes, como que são retratados, como são discutidos, né? Hoje nós temos uma série na Netflix que fala bastante sobre isso, sobre essa construção de gênero e sexualidade, então eu acho que já é algo bem positivo para a época, né? Nós não tínhamos isso, eu, pelo menos, quando eu era adolescente, não tinha nada sobre isso. E aí, o texto traz, é o que eu já falei logo mais cedo, questão de regimes de verdade, que deslegitimam certos estilos de vida. Então nós temos a igreja, temos o direito, temos a medicina, que vem dizer o que é aceitável ou não, o que é inaceitável. Nós temos, na época, a homossexualidade, né, se falava homossexualismo como uma doença. Nós temos, até pouco tempo atrás, a questão do transgênero, né? Foi até algo que eu falei no livro que eu comentei, que foi para o vídeo do Queer, né? Sobre como que vem essa discussão, vem inaugurar como resistência e para realmente uma subversão, para realmente levar essa discussão à tona na sociedade, né? Então a gente fala, o livro retoma por vários momentos a questão da desconstrução de padrões hegemônicos, né? Essa padronização hegemônica que é convertida em norma, que oprime, que causa, inclusive, desencadeia as resistências. Nós temos uma pessoa transgênera que é vista como uma aberração, porque ela não se encaixa no binarismo de gênero, feminino e masculino. O livro traz também para a gente essa questão citada já sobre o viés Foucaultiano, né? Sobre essa concepção sobre o sujeito não sendo fixo, mas não definido por categorias rígidas, mas uma construção mutável, formada por discurso e relações de poder. Então, a gente tem essa discussão, essa análise por relações de poder quando falamos de gênero e sexualidade. Querendo ou não, não tem como você desassociar da questão política, da questão da resistência, do movimento queer. Nós temos também um debate sobre o conceito de identidade, e aí, mais uma vez, sobre aquela questão de constante reconfiguração, de negociação, de construção dessa identidade, como ela é construída, como ela é vista, como ela é ressignificada, e como ela circula entre diferentes cenários, entre diferentes grupos sociais. Nós temos essas narrativas que só podem ser adotadas para reforçar, né, o preconceito, as normas de gênero. Nós temos as narrativas, né, vamos pensar, das igrejas, de filmes, né, de documentários. Nós temos agora aquele documentário do Brasil Paralelo, né, que eu não consegui nem assistir, sobre as universidades. Então, temos diferentes narrativas que circulam e como elas podem reforçar ou desafiar as normas de gênero. Então, é uma discussão importante que o livro traz.
E aí o Moita Lopes, eu coloquei aqui uma citação do livro, que é: somos seres de contexto, e as performances discursivo-identitárias que desempenhamos em nossas práticas interacionais fazem com que, ininterruptamente, produzamos identidades para nós e para os outros. Concomitantemente, somos encapsulados pelas identidades que projetam sobre nós e encapsulamos nosso interlocutor, nossa interlocutora na identidade que sobre ele ou ela projetamos. Eu acho que isso é algo bem real, que nós visualizamos no nosso cotidiano, né? Principalmente eu me vejo muito nessas discussões de gênero e sexualidade. E aí, para fechamento desse preâmbulo, ele traz uma discussão, porque quando a gente fala de práticas discursivas online, offline, tem muita discussão sobre a questão das redes sociais, sobre como hoje nós temos o celular, os aplicativos, né, de interação, de paquera, etc. E como que essas plataformas online, as redes sociais, a gente pensar no Instagram, no Facebook, TikTok, como que possibilitam essa performatividade de gênero e essa construção de identidade. Então, nós temos diferentes usuários que manifestam as suas identidades, né, que discutem, que resistem a essas normas hegemônicas, esses padrões que são esperados, essas expectativas que são criadas. Nós temos, então, hoje, diferentes formas de resistência, de circulação de vários textos que são extraídos de um cenário, colocados em outro, enfim. Então, esse ambiente virtual, ele permite essa exploração da identidade, né, interação entre a comunidade também, que se identifica por práticas semelhantes, fortalece também a união, né, os coletivos, isso é bem bacana e bem importante. E aí a questão que eu não entendo muito, mas consigo visualizar, a questão dos jogos também, né? Muitos jogadores criam avatares personalizados e têm liberdade, então, para expor diferentes identidades de gênero, estilo, aparência, né? Então, nós temos, eu me identifico, eu posso ser um homem cis, mas eu quero colocar como um avatar de outro gênero, ou enfim, ou não quero ser não binário, quero misturar diferentes elementos, expectativas, enfim, é uma construção realmente, é importante, até tem uma discussão sobre a banalização disso, né? Eu vi já um artigo sobre isso, eu lembro também da Júlia ter comentado isso em sala, uma discussão sobre, né, essa questão, mas é entender e ter esse olhar realmente da construção do gênero, né, como uma construção social, atos performativos. A gente, então, não pensar nesse determinismo biológico, a gente ter o olhar também para os elementos que a Butler traz para a gente na discussão, né, da teoria queer. E aí eu achei esse livro bem interessante, pretendo ler para poder contribuir mais em algum outro momento. E agora fica aberto para vocês comentarem algum trecho, algum comentário, desabafo que vocês possam comentar. É uma apresentação bem breve, realmente. Eu não tive profundidade para ir muito além, não tive tempo de aprofundar, mas eu espero que tenha sido possível compreender os principais termos, intextualidade, indexalidade, performatividade, e aí vamos abrir o bate-papo mesmo sobre o assunto. Obrigado, gente.